Paz seja convosco. Amém. Quem está precisando de uma Bíblia nova aí? Quem está precisando de uma Bíblia nova aí? Fora o pastor. Louvamos a Deus pela sua graça, pelo seu amor, porque Ele vive, porque Ele ressuscitou. Estamos nesta noite dando finalização às nossas celebrações de Páscoa. Estivemos na sexta-feira falando sobre a morte de Cristo. Hoje falamos sobre a ressurreição de Cristo. E hoje eu vou fazer um pequeno arremate dentro do Salmo 56, com a visão da questão da ressurreição. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema perseguição, lágrimas e sangue. Ao longo da história, nós temos a repetição dessa sequência nas nossas vidas, nos países, naqueles que são perseguidos. Pessoas, elas são perseguidas, elas choram e elas sangram. Emocionalmente ou fisicamente, elas sangram. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos, e nós vemos isso claramente dentro das histórias que convivem, das pessoas que convivem conosco. Nós vimos algumas pessoas que não sofrem tanto quanto outras, algumas são mais prósperas financeiramente, outras têm mais sorte no amor, alguns têm problema de saúde, outros não têm. Nos passos do nosso Mestre, não há como nos afastar dessas situações. Igrejas falam sobre a questão de pare de sofrer. É uma das maiores mentiras do cristianismo, é pare de sofrer. Se uma pessoa fala pare de sofrer, você pode ter certeza que ela está mentindo. Não existe essa condição. A partir do momento em que nós nascemos, nós carregamos todo um fardo do pecado, que ele pode ser mais pesado ou menos pesado, dependendo da nossa história, mas que tem consequências danosas nas nossas vidas. Nós esperamos que as pessoas ajam de certas maneiras e elas não agem, nós nos frustramos. As pessoas esperam em nós e elas também se frustram. Não há como nos afastar desta luta, dessa dificuldade, dessa condição de perseguição, lágrimas e sangue. A pergunta é: o que fazer? Será que apenas eu recebo as dificuldades, reveses, está tudo bem? Vou continuar caminhando, vou levantar, vou dar a volta por cima, e você não precisa fazer nada? Você vai continuar permitindo que a vida ela te dê lambadas e você continue absorvendo essas pancadas? Muitos poetas e contadores de histórias nos dão as suas opiniões, e hoje nós temos os coaches. Entenda que a figura do coach não é uma figura maligna, não, é uma profissão. Coach quer dizer treinador. Então a pessoa tem uma habilidade naquela situação qualquer que seja, e aí ela compartilha aquele ensinamento para as pessoas e ela está treinando, está fazendo um coach. O problema é quando você tenta trazer o coaching para o cristianismo. E aí você quer eliminar as questões de sofrimento, de perseguição, de tristeza, você não consegue. O que fazer? Os versos que meditamos na semana passada foram versos 5 a 8 do capítulo 56 de Salmos, que disse: todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas todas escritas no teu livro? O mundo dá direções. As Escrituras nos apontam outro caminho. Devemos sempre buscar a presença de Deus, a face de Deus, a instrução de Deus, a sabedoria de Deus. Como Davi fez, como Jesus nos mostrou. Em todos os momentos da caminhada de Cristo, ele parava e perguntava ao Pai o que ele deveria fazer, mesmo sabendo. Muitas vezes você sabe o que fazer, mas é necessário que você se submeta ao Pai. Diante das dificuldades, nós devemos colocar tudo diante dele e então agir. E também aí nós temos uma grande falha dentro do cristianismo, quando as pessoas acham que Deus vai fazer tudo.
em que você não precisa fazer nada. Você vai na tua igreja, você dá a sua contribuição, seja financeira, seja de trabalho, e você acha que você não precisa fazer nada. A oração, ela é composta de ação. Nós temos que sim buscar a direção de Deus em todas as coisas. E então, nós devemos avançar. Confiar no Senhor e avançar mesmo quando as situações elas parecerem negativas. Nós temos que confiar e avançar. Dentro do contexto de investimentos, funciona assim. Dentro do contexto de você abrir oportunidades de emprego, funciona assim. Para pessoas que não querem risco, trabalha 24 horas por dia, não há problema nenhum em relação a isso. Ganhe o seu salário, coloque na poupança, e você vai ter lá o seu rendimento 0,5%, não tem risco nenhum, a menos que venha o Collor, venha a Zélia Cardoso de Mello e pega a poupança. Muitas pessoas se mataram ali porque tinham naquilo a sua segurança. Nós estamos neste mundo numa condição de risco. Nós estamos o tempo inteiro entrando em situações de risco. Há aqueles que vão ficar numa posição como da poupança. Eu vou na igreja, eu falo de Deus bem humildemente, não entro em nenhum tipo de confronto, e há pessoas que vão investir no reino de Deus e vão ganhar muito mais. A palavra de hoje, finalizando o louvor que o Felipe cantou com os nossos queridos, fala sobre esperança e confiança em Deus. O mundo não tem mais esperança. A gente viu outro dia lá a postagem de que os casamentos, como é que é lá a postagem dos casamentos lá, que estava tendo divórcio? Não lembro, alguém postou alguma coisa na igreja lá? Que o casamento das pessoas homossexuais estava crescendo. Eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo quando a gente vê estatísticas que são verdadeiras, que dizem que há mais divórcio de pessoas casadas na igreja do que fora dela. Aí eu fico preocupado. Porque as pessoas não estão sendo instruídas, entram num contexto e numa vida sem nenhum tipo de suporte, e elas quebram a cara. Pessoas não têm mais esperança. E se eu não tenho esperança, como que eu vou confiar em algo? As pessoas elas vivem atemorizadas. Síndrome do pânico é medo pelo que vai acontecer. Certa vez, lá em São Paulo ainda, estava aconselhando um rapaz que ele estava há 5 meses sem sair de casa, com síndrome do pânico. Ele saiu de casa para cortar o cabelo, um homem barbudão que nem o Nicolas, na altura dele também, e ele saiu de mão dada comigo, um homem de 30 anos de idade, porque ele estava morrendo de medo, sem confiança em Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Salmos 56. Salmos 56. Pelo menos no semestre, provavelmente vai ser a última palavra light. Então, se alegre, entendeu? Porque se eu entrar em Amós, realmente, semana que vem a coisa vai pegar. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba dos terebitos distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me podes fazer o mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se e espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças. Pois da morte me livraste a alma. Sim,
livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Palavra do Senhor, amém? Ainda de pé, Senhor, adoramos o Senhor, te bendizemos pela leitura da tua santa e bendita palavra, neste domingo de ressurreição. Nesse dia, Pai querido, que é um dia especial para nós, em que nós trazemos à memória, Pai querido, o teu sacrifício, a tua ressurreição, a tua vitória, Senhor. Uma vitória que antecede a nossa vitória. Não uma vitória aqui na terra, mas uma vitória diante do Senhor nos céus. Queremos, Pai, ouvir a tua voz. Pedimos que o Senhor fale conosco, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. Que nós possamos, Pai, filtrar tudo que foi falado e que o Senhor possa nos dar uma mensagem santa aos nossos corações. Peço capacitação, Pai, sobre esse servo teu que precisa da tua instrução e da tua capacitação. Oro em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Esperança e confiança em Deus, não em aplicações, não em trabalhos, não em vitalidade, não em relacionamentos. Quando eu trabalho individualmente, e eu estou trabalhando individualmente alguns casais na igreja, o meu objetivo é que cada um individualmente se relacione com o Pai, possa estar capacitado a estar com o Pai. E aí a confiança de Nicolas não fica em Aisla, de Felipe não fica em Rayane e vice-versa, fica no Senhor. E as pessoas elas estarem alinhadas com o Senhor e saberem o que tem que fazer. Os primeiros 2 versículos desta noite são 3 versículos, o verso 9, 10 e 11, que eu repito dizendo: no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. No dia em que eu te invocar, em que eu clamar, em que eu pedir ao Senhor que me livre. Bem sei isto, Deus é por mim. Você como filho, você tem Deus com você. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Ele repete essa questão do louvor em meio a lutas e dificuldades, em meio a perseguições. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Não é no Deus do dinheiro, não é no Deus disso, Deus daquilo outro. É neste Deus, o Deus das Escrituras, que me podes fazer um homem. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Aqui o salmista, ele se alegra na vitória com ainda mais confiança do que antes. E conforme esse salmo vai crescendo, você vai percebendo que a confiança de Davi, ela também cresce. Precisamente o momento em que seus inimigos haveriam de retroceder, ele começa a definir, mesmo sem conseguir enxergar, que aqueles inimigos que estão contra ele se levantando vão se afastar. Ele não tinha uma evidência clara, e isso chama-se fé. Fé é você crer em algo que você não está vendo. Você ver algo e crer é fácil. As pessoas olham e veem a saúde, olham no espelho e cada vez mais eu vejo lá, né? Agora Esther entrou no hall, né? De tá pago, entendeu? Tira a fotinha lá fazendo exercício, faz isso, entendeu? Se você puser a confiança sua nos seus exercícios, você está lascado. Não quer dizer que você não tenha que fazer. O salmista está mostrando que ele não vê a situação dele melhorando, mas que ele continua confiando. Ele decide, porque as coisas em relação ao Senhor têm a ver com decisão. Amar é decisão. Eu decido amar. Eu decido pastorear. Eu decido mentorear. Eu decido. Com a inspiração de Deus, com a capacitação de Deus, eu decido fazer isso. E Davi decide, eu vou esperar no Senhor. Eu vou esperar com paciência. Ainda que Deus não se apressasse em agir, porque o tempo não é o meu tempo, o tempo é o tempo dele. Nós temos que sempre entender que o tempo é o tempo de Deus. Não é quando eu quero. Quando as pessoas trabalhavam com agricultura, era muito mais fácil de elas perceberem isso. Porque a pessoa, ela plantava, ela fazia o terreno dela, ela preparava, passava lá o arado, quebrava os nodos de pedra, de torrão, aquelas pedras maiores tirava. Se havia um tronco com raiz, arrancava e deixava o terreno preparadinho.
Ia lá, plantava sementes, fechava e esperava a chuva. Não se sabia se ia sair uma maçã doce, azeda, se a uva ia ser boa de comer ou não, se ao menos ia nascer alguma coisa. Será que vai chover ou não vai chover? Será que vai ter chuva suficiente ou a chuva vai ser excessiva que vai chegar ao ponto de apodrecer? Eles não tinham controle contra isso. Hoje, com algumas técnicas de agricultura, você vê as pessoas colocando em galpões, com uma série de artifícios, mas continua dependendo da figura de Deus. A nossa vida também é assim. Ainda que Deus não se apressasse em agir e não dispersasse seus inimigos no exato momento em que ele orava, sua confiança era que as suas orações não seriam frustradas, porque ele tinha um Deus que ouve os seus filhos. A base para ele crer, assim, seria precisamente a sua convicção da verdade que Deus jamais frustra a oração dos seus filhos. Com essa convicção fixa na sua mente, ele pode acalmar as suas ansiedades. Não quer dizer que ele não ficava ansioso, não quer dizer que ele não ficava angustiado, mas ele conseguia acalmar o seu coração. É a guerra entre a carne e o sangue. Você olha para uma situação de perigo, seu coração se angustia. Hoje de manhã eu passei por isso. Faltou um negocinho lá para comprar, e aí a Luli, ela está nesse processo de direção, a gente está acompanhando ela já dirigiu uma vez sozinha, e a gente falou assim, você vai lá na padaria comprar um pão de queijo para dar uma completada aqui? Ela falou, vou. E ela saiu. E eu fiquei muito tranquilo. Mas aí meu telefone tocou. Aí eu olhei, Luli. Meu coração acelerou. Eu não estou sendo dramático, né? Ele acelerou. E eu peguei o telefone e eu já comecei a olhar assim para ver que carro que ia pegar emprestado para ajudar, porque se tivesse acontecido alguma coisa. E ela falou para mim, pai, eu esqueci a carteira, posso pagar no débito, você me devolve depois? Meu coração se acalmou. Entendeu? Se acalmou. Salmos 42, 11. E aí uma dica para os pretensos pregadores. Situações do dia a dia, você tem que trazer, como Alice fez perfeitamente, quando citou a Júlia, quando citou a condição dele. As situações do dia a dia, elas acontecem e você pode usar rapidamente como ilustração dentro da sua pregação, que vai trazer as pessoas ao contexto daquilo que você está falando. Não programei falar isso. Salmos 42, 11 diz... Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Você vê que o salmista está falando consigo mesmo. Ele está dando uma de louco. Entendeu? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. O espírito dele está falando com quem? Com a carne dele. Ele está olhando, chateado, preocupado, e ele fala consigo mesmo, Helena. E ele diz assim, por que você está nervoso? E aí ele mesmo responde, confia em Deus. Ele está conversando com o Papai do Céu, que é o que nós temos que fazer. É instrutivo observar que Davi, quando se assegura na concretização dos seus pedidos, ele não ora com o espírito em dúvida, mas ele confia. Porque ele sabe que a confiança em Deus agrada ao Senhor. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versos 6 a 8, diz assim: peça, porém, com fé, está se referindo à sabedoria, mas também podemos entender como as nossas necessidades. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, vai e volta. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre. Confio? Não confio. Amo? Não amo. Inconstante em todos os seus caminhos. Uma vez tendo atingido esta fé, ele põe a correr o diabo e todas as pessoas que estão a perseguir. Porque Deus é conosco. Nas lutas e dificuldades,
Deus é conosco. Você tem que olhar para esses inimigos, que podem ser até aparentemente mais fortes do que você, mas você confia em Deus, busca a direção dele e age. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. E aí quando a gente vê repetição, a gente vê que Deus ele tem urgência. Isso acontece lá em José do Egito, quando o faraó ele tem um sonho duplo com espigas e vacas. Quando ele fala amém, amém. E nesse momento ele está falando, ele está mostrando a intensidade e a preocupação dele com a ação de graças que vem através do louvor. Coloca uma pessoa aqui para cantar, amargurada. Coloca uma pessoa para cantar aqui, uma pessoa que não é grata a Deus. Ele pode ser o Andrea Bocelli, entendeu? Que o louvor dele pode ser até um louvor agradável de ouvir, mas só fica no campo da música. A repetição adiciona uma ênfase ao sentimento de confiança, declarando que, embora Deus aos seus olhos demorasse a dar a manifestação perceptível do seu favor e parecesse deixá-lo simplesmente à mercê da sua palavra, ele tinha resolvido gloriar-se com uma irredutível confiança. E nós temos aqui no nosso meio alguns lutadores, entre eles o nosso querido Moisés. Vem cá, Moisés, me ajuda aqui. Aproveitar que você está no campo da pregação, né? Fica de frente para lá, põe o copo aqui, entendeu? Você vai enfrentar alguém na luta. Qual que é a posição de luta que você faz? A base. Como é que é? Faz aí. Sim. Ó, ele está com um pé atrás, que é o quê? A base. E a frente, entendeu? E ele está com os punhos. Obrigado. Entendeu? Você entende que a base nossa é a palavra? Em que é essa posição que você tem que estar, um pé atrás, entendeu? Da confiança. Esse pé é o que vai dar a condição de se avançar. E as mãos, os punhos em riste, o termo é esse, para você golpear o inimigo. Tá? Quando num espírito tal como este, nós honramos a palavra de Deus, ainda que privados de alguma experiência da sua bondade ou do seu poder, nós temos no coração a segurança que Deus é verdadeiro. Esta fé vai fazer com que a sua confiança ela não oscile e desça. Oscile, suba e desça, mas que ela fique num patamar, porque você sabe em quem você tem crido. João 3,33. João capítulo 3. Como diz o médico, repita, 33. Gostou, Luli? Essa é boa, essa é nova, hein? Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, é fé. Se você está vendo que a situação está funcionando, que Deus ele é fiel, Ele está te dando aquilo que você pede, dentro dos parâmetros dEle, você continua pedindo e continua agindo. Essa repetição equivale a uma expressão da sua determinação de que, não obstante todas as circunstâncias que pudessem parecer violar a promessa, ele confiaria nela, persistiria em orar, agora e para sempre. Abacuque 3 não precisa abrir, diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não veja o fruto da vide, ainda que não haja bois e vacas no curral, eu confio em Deus. Aleluia. Quão desejável é que o povo do Senhor tenha o costume de ponderar da mesma forma e descobrir na palavra de Deus razão de sincero louvor em meio às suas provações. O louvor agradável a Deus é aquele que acontece no meio da dificuldade. 10 mil na conta? 20 mil na conta? Viagens para a Europa, aí é muito fácil, entendeu? Saúde, é tranquilo, entendeu? Quão desejável é que o povo de Deus tenha esse tipo de costume no meio das provações. Eles podem experimentar muitas bênçãos pelo exercício da ação de graça, mas dificilmente darão um passo na vida antes de sentir a necessidade de simplesmente confiar na promessa. No tempo da dificuldade, continue confiando, continue caminhando. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Uma razão semelhante pode ser apresentada pela repetição desse sentimento de confiança.
Encontraremos homens que concordam que Deus ele é um protetor autossuficiente. Ele não precisa de nada. Mas também há um grupo muito grande que duvida de Deus. Porque a vida, mesmo cristã, não é um mar de flores. Acompanhei aí o Rainer na caminhada dele, com as dificuldades dele, e hoje ele pode estar aqui conosco. Mas ele sofreu um tanto. Gemeu um tanto. E continuou lutando. Até que ele pôde ver uma luz. Glória a Deus. Entendeu? Isso chama-se perseverança dos santos. Em meio a lutas e dificuldades, ele continua perseverando. Humildemente, mandava os versículozinhos de leitura. Sempre que tinha um recurso lá, ele conseguia mandar o dízimo dele, em confiança ao Senhor, mesmo na dificuldade. E agora ele pode viver não um tempo de prosperidade extrema, mas um tempo de luz, de melhoria. No Deus que nós confiamos. Nesse momento em diante de nossas vidas, se você confia em Deus nessa proporção, seremos capazes de ver o mais poderoso dos inimigos vencidos pelo medo. Josué 2,9 não precisa abrir. Quando o povo de Israel saiu do Egito e eles atravessaram o Mar Vermelho, a fama do povo correu. Pararam ante a Jericó, havia o rio Jordão. E nós já falamos quando nós meditamos em Josué, um rio em situações mais tranquilas, ele era muito fundo e muito largo. E aí a água para, eles atravessam em seco. E aí quando manda-se os espias até a cidade para verificar lá, Raabe fala para eles, eles estão como pomba, morrendo de medo. Mas eles não fizeram nada. Eles não tiraram uma flecha. Eles estão morrendo de medo. Versos 12 e 13, os dois últimos versos do Salmo 56. Os votos que fiz eu os manterei, ó Deus. Nós gostamos de fazer votos quando nós estamos bem de dinheiro ou de vida. Mas parece que aquele compromisso ele só é válido enquanto eu tenho. Os votos que eu fiz, eu os manterei, ó Deus. Davi continua sendo perseguido. Render-te-ei ações de graças. Ação de graça por o quê? Por ser perseguido? Por passar fome e frio? Pois na morte me livraste. Sim, livraste-me da queda, os meus pés, para que eu ande na presença de Deus na luz da vida. Os votos que eu fiz, eu os manterei. Como falamos há 2 semanas atrás, esse salmo ele foi escrito por Davi. E ele estava escapando de perigos. Perigos que ele descreve. E também esta é a ação de graça aqui declarada, porque ele tem sido paulatinamente liberto das lutas e dificuldades. Ele agradece a Deus. Em outro verso ele declara estar disposto a engajar-se nesse exercício mesmo diante de aflições presentes. Ele começa a falar que ele está disposto a começar a praticar a fé dele diante de lutas e dificuldades. Ele não vai buscar isso, mas quando ela vem eu procuro confiar. Assim, pois, aqui declara que os votos que ele fez a Deus estavam sobre ele, e que também ele iria pagar os seus votos a Deus. Havia um compromisso feito. Casais casados aprendem que o voto deles é com Deus. A mudança de gênio, incompatibilidade de não sei o que outro, entendeu? Isso dentro de um casamento cristão ele não existe, não funciona. Porque o meu voto foi feito com Deus. Dentro do Império Romano, quando uma pessoa fazia um voto, as pessoas diziam que ele estava condenado por aquele voto que ele fez. A palavra de Deus diz que você não deve ser fiador de ninguém. Se você for fiador de alguém, você pode estar arranjando uma discussão, uma confusão para a sua vida. É uma confusão. Ele fala, foge. Porque quando você entra como fiador de alguém, você está dizendo, se ele não pagar, eu pago. E aí o que ele está falando aqui é, eu fiz um voto, eu vou ter que pagar. Se porventura prometamos ações de graças e nossas orações têm sido ouvidas, nós temos uma obrigação que pesa sobre nós. Porque a glória é a Deus, não é a mim, não é o meu esforço, não é o meu trabalho. Davi chama os votos de Deus de seus votos. Aquilo que foi prometido, ele falou assim, eu vou cumprir.
Cadê a página 3? Fugiu aqui. Aprendemos assim qual era a seriedade envolvida nos votos de Davi. E ao atentar para isso, devemos evitar o engano de imaginar que Deus te libera dos votos que você fez. Já fiz muitos votos de tolo e colhi as consequências disso. Não faça um voto com Deus se você não pretende cumprir. Ninguém está pedindo, nem as escrituras ordenam que você faça voto nenhum, mas se você fizer, cumpra. Alguns queridos fazem os votos financeiros e eu falo, coloca por escrito, porque a nossa mente tende a nos enganar. A gente faz alguns votos e aí, não, mas nessa situação eu acho que dá para a gente criar um atalho aqui. Não tem atalho. Quando eu faço os meus votos, eu coloco por escrito. Brasília, dia 31 de março de 2024. Eu, Paulo César Ribeiro, RG 17.505.545, eu faço isso. Declaro que vou fazer um voto de tal dia, assim, assim, assado, de orar, ou de ler, ou de jejum, ou de ofertar, o que quer que seja. E assino. Toda vez que a minha mente quiser me enganar, eu abro o papelzinho, olha, está aqui. Entendeu? Eu vou lá, eu tenho que cumprir aquele voto. Davi diz que ele renderia louvores ou sacrifício de louvor, pois a palavra se aplica aos sacrifícios, os quais eram símbolos extremos da ação de graça. Qual é o sacrifício que você tem feito? Nós somos chamados a obedecer, sim. Mas você tem sacrificado alguma coisa na sua vida? Teu tempo de videogame, ou de Netflix, ou de Instagram, ou qualquer coisa que seja, para se dedicar à leitura de Deus? Porque isso para nós, como seres humanos, é um sacrifício. Você não fazer aquilo que a carne deseja, mas aquilo que o Espírito comanda. Você tem feito sacrifícios? Davi sabia muito bem que Deus não atribuía nenhum valor aos sacrifícios, considerados em si mesmos, em especial da parte do propósito e espírito da pessoa que os oferece. Eu ofereço um voto, eu ofereço um sacrifício. O povo de Israel fazia isso. E eles matavam bezerros, eles matavam ovelhas, e eles faziam sacrifícios e votos, e Deus fala assim, vocês acham que eu me agrado mais de sacrifícios, de sangues de bodes e vacas, de ovelhas, do que sejam obedientes à minha palavra? O maior símbolo de obediência e sacrifício é a obediência. E a palavra de Deus fala, ore, você tem orado? A palavra de Deus fala, guarde o domingo do Senhor, você tem guardado? A palavra de Deus diz, ajude, ame ao próximo como a ti mesmo, você tem amado? São todos contextos que são individuais entre eu e Deus, você e Deus. Pois da morte me livraste a alma. Davi sabia que a sua vida tinha sido poupada pelo agir de Deus. Não tinha apenas sido preservado da traição, da malícia ou da violência, mas da própria morte. E em Salmo 23 ele fala, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Qualquer situação. É nosso dever, quando resgatado de algum perigo, manter em nossa memória essas circunstâncias, para que nas adversidades do futuro venhamos a confiar. As coisas que acontecem na sua vida, que tem livramento, tem que gerar confiança em você. Então, quando a Luísa me ligou, eu me atemorizei. Falta de fé. Se acontecer uma situação semelhante, eu tenho que começar a controlar o meu coração e falar, por que estás preocupado, a minha alma? E você começa a exercitar isso, como você exercita um músculo, e você começa a ficar cada vez mais forte naquela resistência. Para que eu ande na presença de Deus na luz da vida. O que é andar na luz da vida? E a ilustração melhor que tem é você pegar um dia que você está tranquilo e você parar e você tomar um sol, viu? Aquele primeiro sol da manhã, não é um sol que arde, não é um sol que incomoda, e você fica, coloca numa cadeirinha e senta diante do sol. Não é vagabundagem, experimenta fazer isso. Você vai sentir até a temperatura do seu corpo mudando, que é uma coisa que nós temos que começar a praticar, observar as benesses de Deus na vida. Por que não olhar por uma flor? Você sair daí do seu lugar quando acabar o culto e você parar aqui diante dessa flor e começar a olhar para os detalhes de laranja com uma manchinha branca, tem aqui os pistilos, tem um monte de coisinha na flor, você começa a olhar e você fala assim, como Deus é grande.
Essa condição de você estar na presença de Deus na luz da vida é questão de vida, de você olhar o sol, porque na noite o choro pode durar, mas a alegria vem pela manhã. É essa figura da luz. Diante de Deus, Ele aponta a diferença existente, e existe, e você tem que acreditar nisso, existe diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Aquele que não serve a Deus, ele não tem esperança, ele vai padecer de medo, de terror. Malaquias capítulo 3, verso 18. Malaquias 3, 18 diz assim: Então vereis, e aí Abacuque, ele vem falando sobre a condição de, eles tinham voltado da terra prometida, é algo que Amós trata muito, eles tinham voltado da terra prometida e eles deixaram a casa do Senhor à revelia, os sacerdotes passavam fome, e aí Amós, ele bate nessa tecla, a Malaquias também fala, e aí você, ao ser um servo fiel, ele diz, Malaquias 3,18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve, mas para isso você tem que agir como filho. Ore, leia, sirva, ame, obedeça. Eu finalizo essa palavra, eu finalizo esse Salmo 56, lendo um trecho do livro de Jó, que você não precisa abrir, Jó 19, versos 25 a 27, que diz o seguinte, sempre levando em conta o contexto do que está acontecendo. Jó perdeu todos os seus filhos, todos os seus bens e toda a sua saúde. Ele só não tinha morrido. Ficou a sua esposa, ainda para cutucar ele, para ele amaldiçoar Deus. Tá? Jó, naquela luta e dificuldade que ele estava, aqueles amigos dele chegam para aconselhar, ou chegam 4 amigos da onça, 3 acusam ele o tempo inteiro, o livro, mais da metade do livro de Jó é só acusação, e Jó vai sendo massacrado diante daquela dificuldade que ele está passando. No final lá, um dos mais jovens, dos 4, se levanta contra esses 3, e aí Deus fala, e Jó, ele vai se agachando, ele vai murchando, ele vai reconhecendo quem é o Deus dele, o Deus que ele fazia sacrifícios quando os filhos estavam vivos. As ações de graça que ele perpetrava dentro da madrugada, quando ele ia lá e falava assim, eu louvo ao Senhor, vou matar um carneiro aqui, porque quem sabe o meu filho tiver pecado. Um homem justo naquela época, mas que sofreu reveses, e a fé dele foi murchando. Quando Deus fala com ele, confronta ele, ele responde, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, porque estava tudo machucado, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Ele se lembra dos benefícios de Deus. Ele apelou para os amigos dele e ele se frustrou. A espera de um veredito da história não podia satisfazê-lo. Não dava para esperar. Por isso Jó abandona seu recurso às instâncias humanas e ele se volta diretamente a Deus, o autor da vida. Até agora os desejos de Jó conflitavam em seu coração, e você pode ter muitos conflitos dentro do seu coração entre o que você quer acreditar e o que você realmente acredita. Para ele era clara a ausência da presença divina, mas numa mudança surpreendente, aquele homem que tinha um coração totalmente abalado, pode ficar tranquilo, Felipe, totalmente abalado, agora muda para uma fé inabalável, e ele diz, o meu Redentor vive. Seus filhos estavam mortos, não haviam bens, não havia saúde,
Feche seus olhos. Eu quero pedir que você pense na seguinte situação. Você, com todos os seus filhos ou seu cônjuge falecido, de uma vez só. Ao você abrir os olhos, você não teria um marido ou uma esposa, você não teria pai, não teria mãe, você não teria filhos, não teria irmãos. Nesse mesmo dia, você percebe que roubaram o teu carro, a tua casa pegou fogo e roubaram todos os recursos do seu banco, você não tem nada. E você fica doente. Você não tem saúde nenhuma, nem para caminhar, nem para trabalhar, nem para tentar virar a mesa. Davi estava nessa situação. Jó estava nessa situação. E as palavras de Jó foram: o meu Redentor. Você pode falar? O meu Redentor vive. Seus filhos estão mortos? Não há bens, não há saúde. Mas ele tem a certeza que o seu Redentor vive. Jó, como Davi, reencontre a sua fé num Deus vivo. E o meu convite para você é que você realmente reencontre a sua fé no Deus vivo. E aí eu procurei, dentro de uma compilação de orações, uma oração sobre a crucificação e a ressurreição. Eu quero que você ouça e medite nisso que eu vou falar. Que diz assim: ó Senhor, maravilho-me porque tiveste de encarnar, ser crucificado, morto e sepultado. O sepulcro me traz essa admiração adoradora, pois ele está vazio, pois o Senhor ressuscitou. Os 4 evangelhos atestam isso. As testemunhas oculares o provam, o meu coração bem o sabe. Dá-me morrer contigo para que eu possa ressuscitar para uma vida nova, pois eu quero estar tão morto e sepultado para o pecado, para o meu ego e para o mundo, que eu não consiga ouvir a voz do tentador e possa escapar das suas armadilhas. Ó Senhor, há muito mal em mim. Crucifica-me. Há muita carnalidade em mim. Mortifica-me. Purifica-me do egoísmo, do temor de homens, de amar a aprovação, da vergonha de ter sido como antiquado, do desejo de ser refinado ou atual. Deixa-me considerar minha velha vida como morta por causa da crucificação e nunca a alimentar como se ainda viva estivesse. Concede-me permanecer com o meu Salvador em sua morte, estar satisfeito em ser rejeitado, estar disposto a aceitar verdades impopulares, sustentar firme até a morte ensinos que hoje são desprezados. Ajuda-me a ser determinado e a estar firmado em Cristo. Não permita jamais que eu deixe o caminho da obediência à tua vontade. Fortalece-me para as batalhas por vir. Dá-me coragem para todas as provações e graça para todas as alegrias. Ajuda-me a ser santo, feliz, livre de todo o desejo pecaminoso, de tudo que é contrário à tua palavra. Concede-me mais e mais da vida ressurreta, que ela me governe, que eu possa andar em seu poder e ser fortalecido pelo seu amor. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Senhor, te louvamos porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, Pai, e guardado todos os nossos caminhos. Louvamos a ti, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.